É, Bom dia. Resumidamente, eu tentei diminuir o máximo de conteúdo, porque nós somos o segundo grupo a apresentar esse assunto. Então, pode passar. Isso aí é a visão geral. E eu vou começar agora. Resumidamente, né, o que seria o Redis? Uma base de dados multimodelo em memória, que além de ser uma ferramenta em código aberto, que ajuda muito, que a gente pode olhar o código inteiro dela, caso a gente queira. Criado em 2009, baseado na ideia de que um cachê também poderia ser um lugar para guardar dados e durável, porque comumente um cachê seria apenas algo para acessos rápidos, sem o objetivo de atuar como um armazenamento de dados durável. Pode passar. Nessa época em que ele foi criado, os aplicativos que hoje em dia são mundialmente conhecidos estavam crescendo muito rápido e precisavam de uma forma de otimizar o fornecimento de dados para os seus usuários, mais rápido do que as bases de dados naquela época estavam fazendo. E já não estavam conseguindo dar conta, como MySQL, por exemplo, chamados também de bases de dados relacionais, que nada mais do que fazem é modelar os dados em forma de tabelas, relacionando eles entre si. E a tabela seria a relação. Pode passar. Então, basicamente, o Redis ele roda como um serviço em segundo plano que permite que você armazene dados na memória RAM, o intuito de que possa retirar e entregar esses dados de forma rápida, a finalidade para sites de grandes empresas, né, que precisam de que o seu site funcione com uma alta performance, assim como ele também armazena dados, simplesmente. Para exemplificar, imagina assim que a gente tem uma aplicação web que está rodando dentro de um container Docker, por exemplo, que seria um software que tem todas as ferramentas ali para você conseguir rodar seu site, ou dentro de um servidor em algum lugar. Aí, vamos dizer que essa aplicação precisa recuperar dados de uma base de dados que está em um servidor como MySQL ou Microsoft SQL. E aí a gente diz que para essa consulta, normalmente ela demoraria em torno de 1 minuto ou um pouco mais. E isso, para um usuário que está tentando usar o seu site no navegador, esperar 1 minuto ou um pouco mais que isso seria horrível, de fato, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão acostumadas com a velocidade extremamente alta de resposta pelos aplicativos. Então, seria melhor que a gente pudesse fazer que essa performance para uma velocidade menor que 1 milésimo de segundo. Seria muito bom, dependendo do tamanho da base de dados, claro. E é basicamente isso que porque o Redis é mais famoso, a velocidade. Pode passar. Então, é aí que o Redis entra em ação. Em vez de você consultar diretamente na base de dados, você pode armazenar os dados numa instância de cachê do Redis e fazer com que a recuperação desses dados ocorra diretamente da memória RAM, ou memória Random Memory, esqueci o nome, é, Random Aleatory Memory, se não me engano, a partir de um servidor que executa o serviço do Redis, em vez de a aplicação web ter que voltar até o servidor da base de dados para fazer isso. Assim, o servidor web pode verificar com o Redis se tem os dados que pretende. Se não tiver, o cachê do Redis pode ser preenchido com esses dados da base de dados original, assim ele funcionando como armazenamento de dados. Isso é importante porque, para qualquer ocasião em que se tenha um sistema de grande escala, onde talvez se tenha muitas centenas de servidores web que constituem uma frota de servidores, e se qualquer um desses servidores puder responder a um pedido de dados de um utilizador, todos eles podem compartilhar uma instância de cachê Redis, para que não tenham que voltar à base de dados sempre que o usuário fizer uma consulta. Pode passar. Agora, quando se implementa uma instância de cachê Redis pela primeira vez, a instância Redis em si não tem realmente qualquer dado dentro dela, além dos próprios dados de configuração que são combinados com as definições padrão do Redis Engine. Logo, para preencher os dados no Redis, temos algumas formas de fazer isso, e uma delas é preenchê-lo quando o primeiro pedido de um dado for feito. Nesse caso, o que vamos fazer
é dizer ao servidor web que precisamos desses dados do Redis, algum tipo de dados relatório, por exemplo. E se o Redis não tiver armazenado esses dados dentro dele, de que a aplicação necessita, então considera-se basicamente que foi um cache miss, ou falha no cache. Cache miss. E Cache. se o cache não responde com os dados apropriados, o servidor web pode se dirigir diretamente ao servidor da base de dados para obter os dados que ele necessita. Em seguida, com esses dados, ele coloca no cachê para que da próxima vez que o servidor ou um servidor diferente obtenha esses dados, o cachê seja capaz de obter, de preencher essa demanda. E esse ato seria chamado no futuro de um cache hit, ou acerto de Uhum. cachê, em que o servidor web consegue recuperar os dados do cachê do Redis com sucesso, em vez de ter que voltar até a fonte de dados original. E pode passar? Agora, uma característica do Redis que se assemelha a algumas linguagens de programação seria o fato de que no Redis cada ponto de dados já Uhum. é representado por uma chave, já é não, quer dizer, ele é representado por uma chave Uhum. seguida por uma estrutura de dados como uma string, lista, hash ou algumas dessas da imagem. Isso permite armazenar dados de forma natural, semelhante às linguagens de programação que a gente já usa, em vez de organizá-los em tabelas complexas, facilitando também o acesso dos dados. Essa interação é feita com um conjunto simples de comandos. Para criar os dados, a gente usa set, seguido por uma chave e um valor, e para ler os dados, você usa get, seguido pela mesma chave, e ele te retorna o valor. Pode passar. E para relações complexas, como o Redis é uma base de dados multimodelo, significa que ele suporta diversos tipos de bases de dados diferentes. Graças aos seus módulos adicionais, por exemplo, quando seus dados tiverem relações entre si, para estruturar esses dados como uma hierarquia, a gente pode usar o Redis Graph com o módulo JSON, da mesma forma que uma base de dados orientada para documentos faria. E daí usar o Redis Search e transformando a base de dados no motor de pesquisa de texto completo. E o Redis, além disso, o Redis também tem outros módulos que permitem a gente trabalhar com inteligência artificial e outros também, vários. Agora eu... Então, Boa tarde. Bom, dentro dos casos de uso comuns, eu tenho o Red como cache. Para implementar o como cache, basta a gente usar o Red, entrar com o Red na aplicação do cliente, por exemplo, num site, um software, e sua base de dados no back-end, por exemplo, o MySQL. Depois, quando o primeiro cliente pede a lista de produtos, você cria um servidor no Red. E a partir desse momento, essa aplicação vai servir subsequentemente a partir do cache. E aí a gente também tem o Red como um leaderboard. Um quadro de ranking requer uma base de dados que possa lidar com a ingestão e dados de alta velocidade, com análise em tempo real. E, bom, a maioria das bases de dados normalmente utilizadas são muito lentas, e cresce com o tempo, mas o Red fornece uma estrutura chamada de set que permite criar os dados de classificação altamente responsíveis e escaláveis. Bom, e também temos o Red como um manipulador de sessão. Para as grandes escalas, com utilizadores, o Red pode ser utilizado para armazenar o cache dos dados da sessão. Isso requer uma única viagem de ida e volta para a base de dados. Depois de verificar os detalhes do utilizador a partir da tabela de dados relacionável, deve guardar uma informação no servidor do Red. Da próxima vez que o utilizador fizer o pedido da aplicação, basta validar o cache, a sessão a partir do Red. E também tem um Red com um limitador de taxa.
que é o mecanismo de limitação de taxa do seu aplicativo, usando uma chave RED, e baseado num número inteiro, que expira de acordo com o tempo. Você bota, por exemplo, aqui está 1 hora, mas independente, pode ser qualquer um. E toda vez que o cliente fizer, a sua aplicação deve incrementar esse número inteiro e comparar um novo valor com o limite definido. Se um cliente exceder o limite, vai se retornar um erro. E como a chave é baseada na memória, não afetará o desempenho da aplicação. A vantagem é que essa abordagem existe uma aplicação que faça viagem de ida e volta, desnecessárias para o serviço de banco de dados. Porém, o RED com o RED ser otimizado. Pode passar. Bom, e aí instalando o RED. O RED ele não no Linux ele é mais fácil de ser utilizado, diferente do que no Windows. E aqui a gente tem um exemplo de como instalar o Red no Windows, ativando o subsistema Windows para Linux. E aí a gente inicia o Microsoft Windows Store e instala o servidor do Red, como os exemplos aqui. E aí reinicia o servidor do Red e verifica se o servidor do Red está a funcionar. E aí, tá lá. Agora é o Lucas. Então, agora vamos para a parte da demo, criando um aplicativo em tempo real, né, usando o Red. Primeiro a gente vai baixar e extrair o Red em zip, né, pelo link aqui que está aqui. Depois a gente vai rodar o Red serve e depois o Red CLI. Então, aí é recomendado para usar o docs, né? Tá rodando o docs antes de iniciar o comando do prompt abaixo. Seguindo. Então, criando o aplicativo, aí nessa próxima etapa, a gente, por meio do que a gente fez anteriormente, a gente consegue entrar na aplicação pelo web browser. E nesse exemplo aqui, por exemplo, é uma aplicação que vai mostrar as consultas, né? É marcado em um consultório, então seria muito interessante usar o Reddit por conta disso. Velocidade assim, do acesso. Então, a respeito do benchmark agora. Devido às especificações do hardware, a gente não conseguiu fazer como a gente gostaria, que era demonstrar na prática a demo. Porém, alguns passos, né, para fazer isso seria utilizando Python e Docker, né, como dito. A gente clonaria esse repositório aqui e executaria esse comando pip install, né, -r requirements.txt. Então, eu rodaria esse outro comando aqui, construindo todas essas bibliotecas dentro do Docker. Depois o comando seguinte, python run.py. E por fim o Python create website, que aí ele vai plotar os resultados de uma forma semelhante à que a gente tem no site anterior. Aqui a gente pode ver, aqui a gente pode ver o request por second na coluna Y e na coluna X recall, né? E o ideal é quanto melhor para cima, né, do gráfico e para direita melhor. E a bibliografia que a gente usou foi essa. Os materiais de consulta, né, que foi usado foram esses. Uhum. E é isso. Obrigado.